ontem, vocês são bem conhecidos. Vocês são muito conhecidos por nós, missionários, são conhecidos e para muitos vocês são uma referência. E eu louvo a Deus por poder estar aqui essa noite e a partir desse púlpito poder me dirigir a cada um de vocês. Talvez alguns de vocês não me conheçam, eu sou missionário aqui do ladinho, aqui uns 15 mil quilômetros de distância, na Terra do Sol Nascente, no Japão. Quando nós fomos enviados em 2016, maio de 2016, éramos 3, hoje somos 5, né? O secretário de missões falou assim: vamos parar de fazer filhos, senão você vai ficar por lá mesmo. É uma viagem de 30 horas de voo, mais uma parada lá no Meio Oriente para chegar aqui. Mas é uma alegria tão grande, queridos. O Japão, para quem não sabe, não somente é um lugar desafiador, mas um lugar muito estratégico para as missões. Quem aqui já ouviu falar da janela 1040, levanta a sua mão. Oh, glória a Deus. Para quem não ouviu, existe um retângulo no mapa mundial entre as coordenadas de latitude 10 e 40, e ali grande parte da Ásia e uma parte também ali da África, essa junção do Meio Oriente, é conhecido como a janela 1040, onde se encontra a grande maioria das nações, dos povos não alcançados. Dentro dessa janela, lá no cantinho, no extremo leste, o Japão se enquadra nesta janela. Por isso que nós sempre, talvez se você ler algum artigo sobre o Japão, você vai ler assim, do cantinho da janela 1040. Nós estamos lá no cantinho. Muitos destes países são fechados ao Evangelho, ou seja, não temos como enviar um missionário para lá, sem que ele não corra o risco de ser preso, o risco dele ser talvez até morto. Muitos missionários desaparecem, e esse é o último bastião que precisa cair para que nós possamos declarar: o Evangelho foi pregado a todas as nações. Aliás, quando saí do Brasil e fui enviado para o Japão, eu pensava: Senhor, estou indo fazer missões nos confins da terra, porque todos nós conhecemos aquele versículo em Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz para os seus discípulos, antes de subir aos céus, que eles receberiam poder para ser suas testemunhas. Aliás, amanhã, domingo, nós vamos trabalhar esse texto à tarde e à noite, vai ser missões manhã, tarde e noite, você não pode perder. Foi-me dada a liberdade de não repetir sermão, então eu vou trabalhar eles em sequência. Vamos lá, aguente comigo. Recebereis poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até... Eu achava que o Japão era os confins da terra, e fui estudando, de repente um dia, falei: meu irmão, o Meio Oriente está na Ásia, pertinho da Europa, do norte da Europa, no cantinho oeste da Ásia. Ou seja, um dia o Evangelho saiu do Meio Oriente, lá, uma parte da Ásia, e veio parar aqui no Brasil. Passou pela Europa, passou pelo norte da América, desceu para o Brasil, atravessou a Transamazônica, né? E chegou aqui. Ou seja, chegou nos confins da terra. O Evangelho chegou nos confins da terra. Agora nós precisamos pregar o Evangelho a todos. Todos precisam ter a oportunidade de ouvir que Jesus Cristo é o Senhor, que há esperança. Na cultura onde eu vivo, no Japão, onde eu moro, não há um background cultural cristão. Aqui você pode ser ou não ser evangélico, ser ou não ser católico. Você é católico, evangélico nominal, ou seja, diz que é, mas nem congrega, e tem tudo isso, mas todo mundo sabe quem Jesus é.
Se crê ou não crê, se aceita ou não aceita. Lá não. Não há preceitos bíblicos, não há conceitos bíblicos. Então a gente não pode abordar o outro pressupondo que ele entende, que ele sabe. Nós temos que fazer do zero. Eles olham para nós com estranheza, porque nós levamos o evangelho, muitas vezes o evangelho fere a própria cultura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra pecado, falada em português, é muito simples. Você não associa pecado a mais nada. Pecado é pecado. Em japonês não funciona assim. Tsumi, a palavra pecado está associada ao conceito de crime. Você dizer para alguém que ele é pecador, você está dizendo, você é um criminoso aos olhos de Deus. Você é réu. Ou seja, já começa, pá. E você vai falar isso para uma pessoa que nem lixo na rua ele não joga, que não pega coisa dos outros. Ele vai falar assim, nunca roubei de ninguém, não chego atrasado no trabalho, sou o último a ir embora, sou esforçado, respeito, nem palavrão não falo, você vai me dizer que eu sou um criminoso? Pregar o evangelho, meus irmãos, requer uma dependência espiritual tremenda. Quando nós chegamos ao Japão, eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir fazer nada aqui. Foi terrível o choque, o primeiro choque. Fui conversar com algumas pessoas que tinham 3 décadas à minha frente ali fazendo missões. Uma delas falou assim, olha, eu não quero que você fique desanimado no futuro, então já vou te falar logo de cara. Você lembra quando Pedro se levantou e em um sermão cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram? Eu falei, sim, eu me lembro. Ele falou, então, aqui você vai pregar 3.000 sermões e talvez um se converta. Eu falei, obrigado. Ele falou assim, olha, lá no Brasil vocês fazem batismo assim, né? Parece assim, vão fazer a granel, assim, tem batismo assim. Hoje batizamos 20, 30, 100, 200, tem igreja que batiza 200 cada semana. Aqui no Japão, cada igreja, em média, batiza 1, 2 pessoas por ano. E olha lá, estamos falando de boas igrejas. Tem igreja que faz 3, 4, 5 anos que não faz um batismo. Já fez 10 enterros, mas não celebrou um batismo. Eu fiquei super desmoralizado. Eu olhei para a igreja, tinha 5 membros. Tinha uma família que esperou eu chegar no Japão. Quando eu cheguei, se levantou e falou, pastor, graça e paz, estava esperando o senhor chegar para ir embora. Falei, mas você não quer esperar que eu pise na bola primeiro? Não, já estamos indo, estava decidido. Foi embora. Aí eu olhei para trás, 1, 2, 3, 4, 5, a igreja tinha atravessado um momento de crise, e os que não foram embora é porque não tinha para onde ir mesmo, irmão. Não conseguia correr. E eu disse, o que eu vou fazer nesse país? E eu entrei num período de 2 anos de seca, terra árida, de semear, 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 e não colher, não colher, não colher. Eu orava por cadeiras vazias. Eu virava a madrugada chorando, deitado no chão da igreja, pedindo direção a Deus. Não tinha um amigo naquele país. A cultura japonesa é difícil, é de penetração muito difícil. Levou-me 7 anos, 8 anos para ganhar os meus vizinhos. Antes de vir para aqui, 9 anos depois, quando nós estávamos colocando as malas no carro, a minha vizinha saiu da casa dela e ela veio e disse, você já está indo para o aeroporto? Eu disse, já estou indo, dona Terumi. Com lágrimas nos olhos, ela me disse, volte logo, por favor. Eu falei, o que você quer do Brasil? Eu vou te trazer alguma coisa do Brasil. Ela falou, eu só quero que você e a sua família voltem. Aquilo estremeceu meu coração. Uma igreja em uma terra árida, Deus nos deu hoje um ministério multicultural, descendentes brasileiros, descendentes japoneses brasileiros, japoneses, hispanos. Hoje nós estamos começando um ministério para ganhar o pessoal da Sri Lanka, que tem vindo a nossa... Estamos trabalhando em parceria com uma igreja japonesa para ajudar também o povo do Nepal. Estamos ganhando muçulmanos no Japão.
E isso está fortalecendo os japoneses, porque a missão fortalece a igreja. E isso está incendiando os brasileiros. Eu fiz uma viagem de missões com uma igreja brasileira no Japão, para fazer missões no Nepal e na Índia. Olha as coisas que estão acontecendo. Eu tenho um videozinho, eu não sei se ele está pronto, se o pessoal da mídia deixou ele pronto. Tem um vídeo curtinho. Foram celebrados 20 anos desde que o trabalho começou. Eu quero que vocês saibam que quando nós chegamos 9 anos atrás, a igreja havia passado por uma forte crise. A crise financeira de 2009 varreu os brasileiros do Japão. Depois veio o terremoto de 2011. Depois tivemos problemas espirituais, problemas de relacionamento, problema de toda a índole. A igreja quase fechou as suas portas. Esta é a igreja que vocês apoiam hoje. Isso aqui foi em agosto de 2025. Queria que vocês pudessem assistir esse vídeo, um vídeo bem curtinho. No começo do ministério infantil eram 3 crianças. Uma delas era meu filho. E ali o Senhor começou a fazer coisas que só Ele poderia fazer. Hoje, esse é o nosso ministério infantil. Quase 30 crianças. Todas elas falam 2, 3 idiomas. Essa é a nossa igreja hoje. Uma igreja multicultural. Entre adultos e crianças, somos mais de 100 pessoas hoje. E continuamos crescendo. Não tem havido um ano, nem no meio da pandemia, onde nós tenhamos deixado de batizar pessoas para a honra e glória do Senhor. Esse ano, em agosto de 2025, batizamos 9 pessoas. Uma pessoa que nasceu e cresceu no budismo. 7 jovens entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a igreja no Japão. Louvado seja o nome do Senhor. Sou imensamente grato ao Senhor. Ontem disse a vocês: os nossos frutos são seus frutos. Podem se alegrar. Podem se alegrar. São seus. Não são somente meus. Não são nossos. São seus também. Eu quero falar. Esse vídeo sempre me emociona, me lembra a fidelidade do Senhor. E nessa noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração. E eu quero aproveitar o tempo para
falar a respeito disso. Nessa noite, eu vou falar sobre missões como uma questão de identidade e propósito. Incline seu rosto mais uma vez e ore comigo. Senhor, fala através da tua palavra. Usa-me apenas como um instrumento, mas que seja tua voz, sejam tuas palavras, Senhor. Pois a tua palavra, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra, Senhor, a nossa alma. E ela é capaz de discernir os pensamentos do coração. Transforma a nossa maneira de pensar, para que nós possamos ser verdadeiramente transformados, de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, nós, desde o início do culto, estávamos cantando, temos cantado música, cantamos aqui, que a igreja, que o Coliseu não parou, na igreja, foi isso que nós cantamos, não foi? Ele diz assim, nós somos, qual foi a frase? A igreja, nós somos a igreja. Depois nós cantamos ali, quem sou eu sem teu amor, Senhor? Quem sou eu sem teu amor? E depois novamente começamos a cantar, nós somos a igreja, somos tuas mãos, teus braços, teus pés. Olha que coisas maravilhosas nós cantamos. Talvez a pergunta, quem sou eu, seja uma das perguntas mais difíceis e profundas de responder. Filósofos, psicólogos, desde os dias antigos, desde o século V, os dias de Sócrates, têm tentado lidar com essa pergunta. Quem sou eu? Porque normalmente nós vamos responder ou o nosso nome, ou a nossa profissão, o que a gente faz. Mas se alguém lhe dissesse, me responda quem você é, sem me falar o seu nome, sem me falar a sua profissão, a gente começa a dar umas travadas aqui feias. Aliás, para mim é muito complicado responder essa pergunta. Veja-me, eu sou filho de 2 brasileiros, uma baiana e um mineiro. E os 2 nasceram no interior do estado. Acho que nem no mapa aparece a cidade dos meus pais. Em 1983, em 1981, eles deixaram o Brasil. Depois de um tempo no Acre, foram para o Peru. E ali, um ano depois, nasci eu. Eu nasci no Peru, cresci no Peru, fui alfabetizado em espanhol, e a vida inteira me chamaram de brasileiro. Ô brasileiro! Aí, cada certo tempo, eu vinha para o Brasil, e quando eu chegava no Brasil, eles me chamavam de peruano. Aliás, nem de peruano eles me chamavam, brasileiro é fogo, me chamavam de Peru. Ô Peru! E sempre tinha um engraçadinho, sempre. Isso aí eu já estou acostumado. Aí era assim, no Peru, apesar de que eu falava fluentemente o espanhol, eu era brasileiro. E vocês acham que piada repetida é só no Brasil? Mas o Peru é igualzinho. E eu tinha, que engraçado. E vinha para o Brasil a mesma coisa. Aí um dia Deus me levou para os Estados Unidos, morei 3 anos com uma família nos Estados Unidos, e lá eu descobri que eu era o que em inglês se diz alien. Para mim, antes disso, Alien era um filme de terror com um bicho feio. Alien, estrangeiro. Agora eu moro no Japão e eu sou chamado de Gaikokujin, Gaijin, que significa pessoa que é de fora. Ou seja, quem sou eu? Ainda para completar a belezura, meu filho mais velho nasceu em Sorocaba, mas ele acha que é japonês. Come como japonês, fala como japonês. Só não tem cara de japonês. Os meus 2 filhos, o do meio e o de baixo, eles são os mais brazuca mesmo, mas eles nasceram no Japão. Casei com uma moça que nasceu em Bogotá, sua mãe é colombiana, mas ela cresceu no Peru, o pai é peruano. Meu irmão mais novo nasceu no Peru, resolveu casar com uma descendente japonesa, mora lá no Japão também. E o mais velho foi para a África e casou com uma americana que é do Havaí.
e suas filhas nasceram na África do Sul, mas o ministério era em Moçambique. Aí você fala assim, mas e aí, irmão? Quem que você é? Eu falei, não sei. E esses dias me falaram, eu estava saindo ali do hotel, eu falei assim, mas o seu sotaque é do Paraná? Falei, pode ser. Mas, realmente, esta é uma pergunta que não somente filósofos, não somente psicólogos têm tentado responder, teólogos. Tem um homem que eu admiro demais a vida desse homem, talvez alguns de vocês conheçam, um alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu um livro sobre o discípulo radical. Meu irmão, não tem como ler esse livro sem chorar. E ele, para quem não sabe, ele enfrentou o sistema lá de Hitler, e ele quis derrubar o Reich. Ele foi preso junto com os judeus e foi sentenciado à morte em 1945, por causa da sua fé. Ele escreveu um poema quando ele estava preso, e o poema se chama Quem Sou Eu? Eu não vou ler o poema inteiro, mas se me permitirem, eu vou ler só uma partezinha do poema. Ele diz: sou realmente aquilo que os outros dizem de mim? Ou sou apenas o que eu sei de mim mesmo? Inquieto, saudoso, enfermo, como um pássaro na gaiola, ansioso por ar, como se alguém me apertasse a garganta, faminto de cores, de flores, de vozes de pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de raiva pela arbitrariedade e pela ofensa mais mesquinha, agitado à espera de grandes coisas, imponente e com medo por amigos infinitamente distantes, cansado e vazio ao orar, ao pensar, ao criar, fraco e pronto para despir-se de tudo. Quem sou eu? Perguntas solitárias zombam de mim. Quem eu sou? Tu sabes, ó Deus, eu sou teu. Essas palavras mexem profundamente comigo. Esta pergunta é uma das perguntas em voga mais relevantes. Aliás, hoje se fala muito em tipos de identidade. Você que passa algum tempo na internet, as pessoas hoje acham que elas são o que elas se identificam ser. Elas têm uma identidade racial, elas têm uma identidade psicológica, elas têm uma identidade social, elas têm uma identidade sexual. E cada um, a maneira que cada um se percebe, rege, molda a maneira como essa pessoa se comporta. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, assim como o homem pensa em seu coração, ele é. Há uma conexão, irmãos, muito próxima entre identidade percebida e propósito. Eu quero que você me acompanhe nessa noite. Eu vou argumentar com vocês, a partir da palavra de Deus. O que você fizer depois daqui é entre você e Deus. Eu quero argumentar com você. Eu vi que vocês são argumentativos, estavam silenciosos ontem. Eu falava amém, vocês ficavam, não sei, vou pensar. Aqui já o homem já chamou assim vocês de bereanos, eu já subi tremendo aqui. O que nós pensamos e cremos em nosso íntimo define o que nós fazemos. O que fazemos revela quem nós somos. É por isso que se diz que você pode ensinar a uma criança o que você sabe, mas você só pode reproduzir o que você é. Não adianta ter uma fala desconexa de aquilo que verdadeiramente somos, aquilo que fazemos. Jesus, que é o nosso modelo maior, Jesus, ele sabia muito bem
quem ele era. E porque ele sabia quem ele era, ele sempre teve em claro o seu propósito. Quando em João, no capítulo 18, no versículo 37, ele é interrogado por Pilatos, a maneira de acusação barra zombaria, ele diz para Jesus: então quer dizer que você é rei? Jesus olha para ele e diz: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão eu nasci. E para isto vim ao mundo. Você ouviu essas duas frases aí? Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que eu vim ao mundo. E ele diz: para testemunhar da verdade. Ou seja, qualquer outra coisa, como foi dito ontem, Pedro queria livrar Jesus da cruz. Jesus sabia que tinha que ir para a cruz. A vontade do Pai era aquela, e qualquer outra mentalidade seria uma mentalidade de desvio. Pode não te agradar. Irmãos, eu saí de Viracopos, lá no interior de São Paulo, Campinas, para vir para Altamira. Se eu subir, quando eu estava no aeroporto, tinha voo para todo canto do Brasil. Eu estava passando, estava assim, Salvador, Palmas, não sei, tinha lugar que eu nem conheço. Se eu subisse em qualquer outro avião, eu não ia terminar em Altamira. Qualquer outro rumo me desviaria, e eu precisava chegar a Altamira. Ele diz: eu vim ao mundo para testemunhar. Ele conecta a sua identidade com o seu propósito. E ao longo desse sermão eu quero argumentar com você que não adianta fazer 15, 20, 30 sermões de missões, incentivar você e colocar na tua cabeça. Se você não sabe quem você é em Cristo, dificilmente você vai saber qual o teu propósito aqui em Altamira é. E a gente vai viver batendo a cabeça, desesperados, ansiosos. Mas o que isso tem a ver com a gente, pastor? Vamos para Gênesis capítulo 1, no versículo 27. A palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança do macaco. Ah, que bom que pelo menos alguns estão falando assim, né? Se rolar um amém, eu vou descer daqui. Amém, amém. Já pode dar um tapinha, com amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe quanto esforço eu coloco para ensinar meus filhos isso aqui? Porque eles vão chegar na escola, a escola vai ensinar para eles: não, você é o que você quiser ser, você era uma ameba, hoje você é isso, você pode ser um gato, você pode ser um cachorro, você pode ser... Fomos criados para termos a identidade do próprio Deus. Mas o que isso significa? Olha, para que Deus me faria conforme a sua imagem? Por que eu não leio em Gênesis que ele fez o golfinho à sua imagem e semelhança? Por que eu não leio lá que ele fez o cachorro à sua imagem e semelhança? Ele nos coloca para governar a criação. E em João, no capítulo 17, no versículo 3, Jesus diz que nós fomos feitos para termos intimidade com o Pai e com o Filho. Foca. Em Apocalipse, lá no capítulo 4, no versículo 11, a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados para refletir a glória de Deus na terra. O problema é que nós tínhamos a genética de Deus. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, entrou o pecado. E o pecado destruiu, deturpou essa genética. Modificou tudo, irmão. Eu falo para os meus filhos, eu brinco que ali, quando entrou o pecado, entrou o pernilongo também na criação. Só para azucrinar, só serve para azucrinar esse bicho. Meu filho me fez uma pergunta muito interessante um tempo atrás, quando ele ainda era menorzinho. Ele disse: pai, ele chegou assim com uma cara de
quem estava matutando alguma coisa muito séria. Ele disse: pai, a serpente no jardim do Éden andava em duas patas? Falei: a serpente não rastejava. Falei: filho, né? Que ele vê aqueles livrinhos de criança com imagem. E o que aconteceu, pai? Eu falei: então, Deus amaldiçoou a serpente, Deus puniu a serpente. Aí ele me pergunta assim: Deus puniu aquela serpente? Eu falei: foi, filho. É por isso que nenhuma outra serpente no mundo tem patinhas? Olha a sua mãe ali, pergunta para sua mãe. Ô, Jéssica, vem cá. Já despachei. Ele tinha o quê? Uns 8, 7 anos quando me fez essa pergunta. E ele foi capaz de perceber isso. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: assim como por só um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Estão comigo? Assim como a genética daquela serpente amaldiçoada mudou a genética de todas as serpentes no planeta, a genética espiritual do homem, por causa do pecado no Éden, foi modificada para toda a raça humana. E a Bíblia diz que todos pecaram. Por incrível que pareça, esse vai ser um dos conceitos mais difíceis quando você evangelizar alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Porque ele vai argumentar: mas eu não fiz nada. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então não adianta decorar 3, 4 versículos, não. É bom conhecer de capa a capa o que você vai falar. Mas logo depois, nos próximos versículos, no versículo 18 de Romanos 15, Paulo vai argumentar que assim como um só pecado, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, um só ato de justiça também resultou na justificação que traz vida a todos os homens, a todos aqueles que creem, a todos que lhe recebem crendo. Tem que crer. Não basta ouvir. O próprio Pai, Ele nos dá, veja bem esse movimento, Ele nos dá a sua genética, Ele nos cria conforme a sua imagem. E perceba que na criação, Deus diz: façamos um homem. E Ele não está falando com anjos. Anjos não são criadores. Ali o próprio Deus triuno, o Deus relacional, diz: façamos o homem conforme a nossa genética, façamos ele como um membro da nossa família, façamos ele com a capacidade de se relacionar conosco. Deus chegava no finalzinho da tarde, todo dia, para ter comunhão com Adão. Mas o pecado deturpou, e o próprio Deus restabelece essa genética. Ele não desiste disso. Ele entrega Jesus Cristo para nos dar uma nova identidade. E João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que aos que lhe receberam, falando de Jesus, aos que recebem a Jesus, é-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E a coisa mais maravilhosa de filho é... E eu gosto, essa é uma parte que eu gosto demais. Eu tenho 3 filhos. O mais velho parece muito comigo. O do meio é já uma misturinha, Ele parece com a família da minha mãe, parece com a família da minha esposa. O último, a minha esposa fez sozinho, porque ele é o clone dela. Não parece em nada comigo. E é o mais apegado. Ele gruda no meu pé que nem um macaquinho. Coisa mais linda. E quando as pessoas olham para eles, falam assim: ai, olha, como ele parece com você. Aí ele se comporta, aí o do meio, ele pode não se parecer fisicamente comigo, mas ele tem todo o jeito, o linguajar, todo o jeito argumentativo do pai, foi para cima dele. Argumentador até. Mas por quê? E eu me lembro que meu pai falava assim: filho, você perguntava 800 vezes porque nem reclama dele. Mas veja bem, ele levanta o dedinho assim, eu falei: fica quieto, filho, fica quieto. Eles se parecem comigo.
filhos se parecem com os pais. Somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos. E o que a gente fez para merecer isso? Nada. Nossa maior contribuição na salvação é o nosso pecado. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Éramos impertinentes, éramos insolentes. Muitos de nós éramos zombadores do Evangelho. Muitos de nós falávamos abertamente, de maneira negativa, contra qualquer coisa que começasse com paz e terminasse em tor. Entendeu? Quantas vezes já me encontrei gente que falava assim, pastor, eu odiava pastor. Falei, irmão, você não vai me bater, né? Não, pastor, hoje eu amo tua vida e choro e pede. Falei, irmão, calma, a tua vida já passou. Mas éramos aquilo. E o que o Pai fez? Ele não mandou fogo do céu, Ele não abriu a terra, Ele não mandou um dilúvio, Ele mandou o seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós na cruz do Calvário. Graça imerecida, impossível de comprar, mas fomos comprados por um preço alto, e por isso que é duro a maneira como nós pisoteamos a graça, porque achamos que ela foi de graça. Não, ela é gratuita para nós, mas ela foi paga um preço muito alto, para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus. Se somos filhos, temos genética espiritual, somos filhos espirituais, estamos unidos ao Pai, ao Abba, temos a identidade, e veja só, eu não sei se alguma vez você parou para reparar isso aqui, nós temos a identidade do Deus triuno em nós. Vamos lá, bereanos. Gálatas 2:20, Paulo diz, estou crucificado juntamente com Cristo. Já não vivo eu? Quem? Jesus Cristo. Jesus, o Filho, vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, porque eu não sou um fantasminha flutuando por aí, essa vida, nessa carne, a vivo pela fé, crendo nas coisas invisíveis que Ele me ensinou, crendo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mas pastor, eu não vejo. É pela fé, meu irmão. Se você pudesse ver, não era pela fé, era pelo bom senso. Você não ia precisar de fé, você ia precisar de bom senso. Está vendo a parede aí? Se você corre contra ela, quebra a cabeça, você tem que ir no médico e no psicólogo. Mas quando é pela fé, é uma certeza profunda de coisas invisíveis, mas nós sabemos que elas estão ali, e é tão profundo que norteia a nossa vida. Dietrich Bonhoeffer, o autor daquele poema, só precisava negar a fé para sair livre. Ele preferiu morrer a morte dos judeus. Depois, nós encontramos em Gálatas, no capítulo, em 1 Coríntios 6:19, Paulo diz, vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vocês não são de vocês mesmos. Espera aí, Cristo vive em mim, e sou habitado pelo Espírito Santo, o negócio está ficando pesado. Não só isso. O amor do Pai está em você e Ele habita em você. Aí fala assim, não, peraí pastor, aí já é demais. João 14:23, Jesus diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Obedecerá? Meu Pai o amará, nós, filho e pai, viremos a Ele e faremos morada nele. Pau! A essência do Deus triuno habita em você. Leve isso a sério. Não fui eu que disse, é a palavra do Deus vivo que o diz.
a genética espiritual da igreja é a genética espiritual de Deus. E se a genética de Deus, o Deus triuno, está em nós, é porque ela foi restaurada. Essa é a mensagem que nós levamos. Glória a Deus. Até aqui, alguns de vocês provavelmente estão se perguntando, viu, o que isso tem a ver com missões? Vamos lá então. Eu quero argumentar com vocês, depois de ter dito tudo isso, que missões está no DNA de Deus. Deus é um Deus missionário. Quando Deus tira Abraão da sua terra em Ur dos Caldeus, Ele faz uma promessa. A promessa, ela se estende a todas as nações. Em ti serão benditas todas. Você vai avançando, você encontra marcas do Deus missionário na lei. Você encontra, é que não dá tempo de fazer todo esse estudo, irmãos, isso aí ia ser uma semana inteira, sem parar. Você encontra marcas do Deus missionário nos Salmos. Você encontra marcas do Deus missionário nos profetas maiores, nos profetas menores. Esse dia eu escrevi um texto em Amós. A pessoa falou, pastor, como é que você encontrou missões em Amós? Eu falei, então, irmão, lê de novo que você vai ver. Estão ali. E você encontra, você passa pelo Novo Testamento, os movimentos missionários. Missionários que eu digo é movimento de levar o evangelho aonde ele não está. Deus podia mandar um anjo, mas ele não quis mandar um anjo. Ele quis mandar filhos. E ele não manda porque você é o bambambam. Por isso ele coloca o próprio Espírito, o Filho e o Pai em nós para ir. E lá em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, você ainda lê que lá na sala do trono, no final da história, no final do filme, sabe aqueles filmes da Marvel que já apareceram as letrinhas e no final tem mais uma cena e você não sai do cinema que você quer assistir aquela cena? Essa cena é a cena da sala do trono, onde homens e mulheres de toda língua, todo povo, toda nação estão adorando a Deus. Eu não sei em que idioma, mas eles estão declarando a santidade do Deus vivo. Se termina assim e começa com uma promessa, quem vai argumentar que Deus não é um Deus missionário? Eu ainda estou para encontrar alguém que me argumente por que alguém na igreja se sente confortável em não levar o evangelho, pelo menos ao outro lado da rua. E não pense que eu venho para o Brasil só para falar isso. Eu já falei isso no Japão, me convidaram para pegar numa igreja japonesa, do outro lado do Japão, em Nara. Quando cheguei, falei, Senhor, nem que nunca mais me convidem, eu quero entregar aquilo que o Senhor me deu. E eu falei essas coisas, falei, do lado da tua casa, mora uma família filipina, você reclama do barulho, reclama das crianças, reclama do cheiro da comida, você já evangelizou, você está confortável em que a comida dele não cheire e que ele vá para o inferno? Pensa numa igreja em silêncio. O japonês já é silencioso. E as lágrimas começaram a brotar. Porque missões está no DNA do próprio Deus. O ponto de partida é aí. Então, veja os três movimentos. Primeiro nós encontramos o Pai envia o Filho. Falamos de restituição genética. Falamos de o ministério da reconciliação, que estava perdido, agora foi encontrado. Estava morto, agora tem vida. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, Jesus está em Nazaré, ele entra numa sinagoga, num sábado, alguém chama ele para ler as palavras, coincidentemente, de Isaías.
você vai encontrar esse mesmo texto em Isaías, no capítulo 61. Jesus pega aquele texto que havia sido escrito 600 anos antes dele, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me separou, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o papel e diz assim: ó, isso aqui se cumpriu hoje. Qual foi a reação do povo? Bora matar esse cara. Jesus basicamente lê a sua missão. E a missão de Jesus não foi improvisada. Ela foi escrita 600 anos antes. A gente não está inventando nada. E Jesus está nos dando exemplo disso. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, na forma encarnada, ou seja, debaixo de pele, carne, músculo, osso. O Filho está unido ao Pai por um mesmo Espírito. O Espírito empoderava Jesus em sua forma encarnada. Não é a minha opinião. Lucas 4, versículo 14, diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Amém? No poder do Espírito. E por toda aquela região, para quê? Espalhou a sua fama, porque ele ensinava, porque ele proclamava, porque ele pregava, porque ele curava. O Espírito guiava Jesus de acordo com a vontade do Pai. Versículos 1 e 2, Lucas 4, novamente: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem o levou? Quem o guiou ao deserto? Eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo de Deus que um dia guiou o pastor Daniel, 39 anos, é isso? 39 anos atrás, para vir para Altamira. E o homem não saiu mais daqui. Dificilmente sairá. O homem é conhecido na cidade, onde a gente vai, eu tenho que esperar 5, 6, 7 minutos, trocar ideia com todo mundo. Foi levado pelo Espírito. Eu fui levado pelo Espírito do Senhor para o Japão. Se Ele me leva, Ele tem um plano. Eu preciso aprender a depender. Já no versículo 18... vemos que o Espírito Santo também autorizava e dava poder, empoderava. Para quê? Para ficar famoso? Não, para pregar. O verbo evangelizo é evangelizar. Poder do Espírito para testemunhar. Nós vamos falar sobre isso domingo à noite. Sobre testemunhar. A palavra apostelo, ele me enviou, no grego significa ele me comissionou, ele me deu uma missão. Essa palavra é muito interessante, porque no grego a ênfase dessa palavra está em quem autoriza e envia com uma missão. Eu não vou entrar nisso, mas você já percebeu que o texto que nós sempre lemos na grande comissão, nós começamos com o versículo 19 de Mateus 28, dizendo: portanto, ide. Leia o versículo anterior. O versículo 18 diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Missões começam ali. Estão comigo? Amém? Ele me ungiu, Ele me separou, Ele me enviou para proclamar
Eu gosto dessa palavra em grego. Kerusso significa anunciar. Sabe por que eu gosto dessa palavra? Porque hoje há um movimento que diz: você não precisa falar para evangelizar. Isso é meia verdade. Porque se eu falar isso para alguém, ele vai achar que a sua mudez em relação ao evangelho é aceitável. Não é. Ela facilmente pode ser uma maneira de você encobrir covardia. Porque, irmão, como é que a gente vai encarar um dia os mártires da fé e falar assim: e aí? Eu não evangelizei ninguém. Por quê? O pessoal lá era meio chato lá no trabalho. Eles ficavam botando apelido na gente. Eles botavam apelido em você? Ô Pedro, chega aí. Tiago, vem cá. Me pregou porque botava apelido lá no... Falei, cara. Hebreus 11 diz que homens preferiram ser cerrados no meio. Sabe, no Japão, quando o primeiro movimento evangelístico, um primeiro movimento missionário foi promovido pela Igreja Católica, lá no final de 1400, no comecinho do século XVI, final do século XV, chegou a comunidade dos jesuítas e trouxeram o evangelho no formato daquela época. Muitos, de bom agrado, ao ouvir o evangelho, creram. Senhores feudais se converteram. Mas quando o Shogun entendeu que aquilo era um empecilho para seus planos de unificar o Império Japonês, ele não gostou da intervenção da Igreja Católica, não gostou da postura dos cristãos e não gostou do Evangelho e começou a perseguir os cristãos. O terceiro Shogun foi tão sanguinário que ele juntou todos os cristãos e os levou para o porto de Nagasaki e disse: vocês gostam de cruz, né? Vocês ficam pregando cruz. Então é o seguinte, ele fez um tipo de barra de bronze, de cobre, com a figura que os católicos tinham trazido de Jesus. Era um bloquinho com a figura de Jesus. E colocou no chão, falou: quem não pisar isso aqui, morre ali. Até hoje você pode visitar, lá em Nagasaki, o lugar conhecido como o túmulo dos mártires cristãos. Entre eles, inclusive a história narra que uma criança de 12 anos se negou a pisar aquela imagem e disse: jamais pisarei na imagem do meu Senhor. E foi colocado numa cruz. E eu não proclamo, porque eu tenho vergonha de que me desonrem, de que falem mal de mim, de que pensem que eu sou um fanático. A proclamação do Evangelho é um aspecto muito importante. Hoje estão ensinando que você não precisa falar, só precisa ser. Vocês ouviram o texto, nós vamos trabalhar esse texto amanhã de manhã, em Romanos, no capítulo 10, nos versículos 14 e 15. Como ouvirão se ninguém... Ué, irmãos, qual é a confusão então? Se ninguém lhes... Sabe, eu descobri assim, não descobri a roda, mas eu entendi que muitas vezes nós deixamos de pregar, porque quando nós pregamos o Evangelho, assinamos um contrato. Sabe o quê? Tipo, se eu pregar isso aqui, mas não estou disposto a viver, depois eles vão falar que eu sou isso ou aquilo, eu sou hipócrita, porque eu não quero viver isso aqui. Entendeu? Então eu não prego para depois não dar munição àqueles que querem falar mal de mim. Fala, aí o crente. Porque todo mundo que não quer ir à igreja tem um álibi
um tio, um vizinho, um chefe, um parente, que é um péssimo exemplo do evangelho. Estão comigo? Então, pelo medo e pela vergonha, o cara fica calado, 10 anos. Irmão, não é assim que funciona. Você tem a genética do Deus triuno em você. Você tem o Filho, o Espírito e o Pai. Se você fizer isso em você, irmãos, a metade das orações e das lágrimas que eu derramo pela minha própria fraqueza. Eu não vou me apresentar a vocês como o grande, poderoso servo de Deus que pisa nas nuvens e ressuscita e volta aqui e parece Goku vindo das outras. Não! Eu sou de carne, de osso, sujeito a paixões, sujeito a tentações, sujeito ao dia mau, sujeito a uma febre, sujeito a uma doença, sujeito a uma acusação falsa, sujeito a zombaria. Eu me sinto mal igual a você, segunda-feira é igual a você, não quero sair da cama, eu me canso igual, mas já não vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, o Pai envia o Filho, e lá em João, no capítulo 20, no versículo 21, Jesus diz: assim como o Pai me enviou. Eu fiz questão de falar que Ele foi escolhido, que Ele foi chamado, que Ele foi empoderado para proclamar, porque assim como o Pai enviou Jesus, eu vos envio. Ou seja, a missão não começou com a igreja. Retrocede. A missão começa com? Me ajude. O próprio Deus. Deus enviou seu Filho. E o Filho envia sua igreja. A igreja é escolhida, é ungida. Ungido significa separado, escolhido. A palavra hebraica é Messias, e a palavra grega é Christos. Mesma palavra, Messias e Cristo. Somos separados. Aliás, a palavra igreja, eclésia, significa chamados para fora, tirados para fora. Nós vamos falar mais sobre isso amanhã de manhã. Para quê? Para quê? Para proclamar salvação aos perdidos. Por isso Ele nos empodera. Por isso Jesus, quando Ele sobe, Ele fala assim: esperem, eu vou enviar o Espírito Santo. Por que não podia simplesmente começar? Porque Jesus foi empoderado pelo Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com os apóstolos, discípulos, Ele era a autoridade de Deus entre eles, porque o Espírito estava sobre Ele. Mas quando Ele sobe, Ele faz questão de enviar o Espírito. Para quê? E aí que está. Para quê? Para que hoje grandes cartazes publicitários coloquem a tua foto mais bonita e eles usem palavras como o servo, que antigamente seria o escravo. Eu não sei em que momento isso virou título. O peso não foi para você ficar famoso. Inevitavelmente, algumas pessoas vão ser colocadas debaixo do holofote. A palavra de Deus nos diz que a fama de Jesus se espalhou. Mas quanto maior for a tua fama, maior terá de ser o teu caráter. Porque grande será a ruína se o caráter não acompanhar a tua fama. E a gente busca altura, mas a gente não gosta de profundidade. Porque altura todo mundo vê. Profundidade ninguém vê. Mas o que vai lhe sustentar no dia mau é a profundidade. O Espírito empodera a igreja. Receberão poder quando o Espírito venha sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Martus. Mártir.
todos, fora Judas e João, todos foram mártires. Em Atos 4, nós encontramos Pedro e João, logo em seguida, sendo presos. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. E eles entraram em depressão por isso? Não. Eles olharam um para o outro e falaram: galera, a gente foi preso por pregar o evangelho. Os caras loucos. Os caras loucos, eles ficam felizes. Porque haviam sido achados dignos de padecer por causa de Cristo. Ô irmão, quando foi que isso mudou? Me conta. O que aconteceu? Não diz que a palavra de Deus ela é cortante, ela penetra, ela é um espelho para a minha alma. Como é que eu leio essas coisas e eu fico imutável? Se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Paulo diz em Romanos 8,14 que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Nós temos a genética de Deus porque nós somos filhos. Não foi derramada, Jesus não entregou suas unhas por nós, Ele entregou seu sangue, todo o seu corpo. Igreja, vocês estão entendendo essas coisas? Então, se somos filhos, nós temos o Espírito. Se temos o Espírito, nós temos o poder e autoridade. Se temos o poder e autoridade, é para cumprir uma missão. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de um circo à minha frente, eu não preciso de um espetáculo, eu não preciso o tempo todo que alguém esteja ali, abanando, e me dando um banho de coach, um banho de psicologia, para que eu seja movido a fazer o que eu nasci para fazer. Em nenhuma outra instância você encontrará realização para a tua vida. Porque o que é eterno não pode ser preenchido pelo que é passageiro e terrenal. Nós temos uma missão a cumprir. E a missão não é minha, não é de Paulo, é de Deus. Ela é chamada de Missio Dei, a missão de Deus. Nós temos o DNA espiritual do nosso Deus. E se nós temos o DNA espiritual do nosso Deus, o que isso diz da nossa identidade? Porque eu comecei dizendo que a pergunta mais difícil é: quem sou eu? Quem sou eu? Em Cristo, quem sou eu? Quero chamar um irmão do teclado subir aqui comigo. E eu já quero encerrar esse sermão com vocês. Quem sou eu? Se missões está no DNA de Deus, e o DNA de Deus está em nós, o que isso diz do nosso propósito? Passei 40 minutos provando e argumentando que o DNA do Deus triuno está em nós. E Ele é um Deus missionário. De Gênesis a Apocalipse. Se esse DNA está em nós, o que isso diz do nosso propósito? Eu quero terminar lendo mais um versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Todo mundo conhece esse versículo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você tem duas palavras aqui. Ele diz: vocês são. O verbo é ser. Não diz vocês fazem, diz vocês são. E
depois vem a preposição para anunciar. O verbo ser, ele fala de essência, ele fala de identidade. Por isso a pergunta é: quem eu sou? E a preposição para, ela fala de propósito, ela expressa o propósito. Para que você veio? Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim ao mundo. Para isso. Então aqui eu tenho identidade e propósito. Não tem que inventar mais nada aqui. Antes do propósito vem a identidade. Eu me atrevo a dizer com coragem, eu assumo as minhas palavras, que a razão pela qual muitos ao redor do mundo falham ao fazer missões, não fazendo missões, não evangelizando, é porque o problema não está no propósito, o problema está na identidade. Que evangelho nós temos ouvido? Pesquisas no Brasil e nos Estados Unidos revelam dados assustadores. Menos da metade dos congregantes de igrejas evangelizaram uma pessoa nos últimos 3 meses. E eu vou crer que essa pessoa vai ofertar de maneira expressiva, sacrificial, que ela vai pegar a madrugada dela cansado e ela vai orar pelas missões. Não, eu não vou. Não sou tonto. Eu não sou bobo. Propósito se desprende da identidade, irmão. Você precisa saber quem você é. Nunca mais o pastor terá que fazer um subterfúgio para lhe motivar a nada, se você souber quem você é. Pelo contrário, você vai empurrar esse homem. Mas enquanto você não se resolve na sua identidade, olha o que esse texto diz: vocês são geração eleita. A palavra geração é genos, de genética. É maravilhoso demais, não é? Vocês são geração eleita. A genética de Deus é em você. E se não fosse suficiente, vocês são uma raça espiritual. Japonês, açurinim, brasileiro, holandês, africanos, asiáticos, americanos. No sentido em que em Cristo nós compartilhamos um único Pai. Um Pai de todos nós. Isso é maravilhoso demais. Somos uma nação santa. Ah, pastor, mas eu luto contra o pecado. Se você não fosse santo, você não lutaria contra o pecado. Você estaria no pecado. O fato que você diz, pastor, estou lutando contra o pecado, é porque você não é mais um pecador. Eu luto contra o pecado. Antes eu não lutava contra o pecado. Hoje eu luto contra o pecado. A minha carne, eu sonho, o dia vai chegar em que eu vou acordar um dia e eu não saberei mais o que é ser tentado. Eu não saberei mais o que é isso que nós vivemos. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. A glória do Senhor encherá a terra. Você imaginou isso aí, irmão? Tem lugares tão bonitos e todos eles foram deturpados pelo pecado. Imagina aquilo que o pecado não tocou.
sem gripe, sem ódio, sem brigas, sem traições, sem cansaço. Mas nós temos um propósito. Porque se Deus não tivesse um propósito para você, esse é meu argumento final. Um Deus de amor que não tem propósito, Ele deixa aqui só para sofrer. Não pode ser um Deus de amor, né? Escute bem, eu preciso que você preste atenção. Um Deus de amor. Muitos dizem, como que Deus pode ser um Deus de amor? Olha como está o mundo. Porque Deus é amor, Deus enviou o seu Filho. E porque Deus é amor, o Filho enviou a igreja. A igreja deveria ser os pés e as mãos de Deus tocando essa nação. Escuta. Deus é amor, porque nos deixou aqui para cumprir um propósito. Muitas vezes vai ser doloroso e vai ter aflições. Eu não vou subir aqui e contar as minhas mazelas para vocês, mas pode acreditar, teve muitas. E eu sei que muitos de vocês entendem bem isso. Eu só fico pensando, pastor Tiviri, né? Quantas lutas o Senhor já não passou? Pastor Daniel, quantas guerras o Senhor já não passou? Quantas lágrimas? E Deus ainda não nos levou, porque Deus ainda ama o pecador. E é por isso que a gente fica aqui, sem a missão. Escute, sem a missão. O fato de permanecer aqui e não se converter, subir, faria de Deus um Deus que não ama. Sem a missão, o fato de eu receber Jesus Cristo em meu coração e não subir imediatamente, ser arrebatado ao céu, faria de Deus um Deus que não ama, um Deus sádico. Fazia, eu preparei o melhor para você aqui na minha casa, mas fica mais um pouco aí para sofrer, porque não tem missão, não tem propósito. Que absurdo seria isso? Veja como é valioso, como é preciosa a nossa missão. Se a igreja entender sua identidade, ela entende a sua missão. Nunca mais vamos ter que fazer malabares para motivar ninguém a fazer uma marcha por Jesus, a evangelizar a casa dos vizinhos, a abrir a sua casa para fazer uma célula, a fazer um curso de treinamento para você liderar uma célula. Nunca mais o pastor vai ter que fazer malabares. Mas enquanto você não entende o seu propósito, dificilmente você vai cumprir isso. Enquanto você não entende sua identidade, dificilmente você vai cumprir o seu propósito. Entendeu? Entendeu? Ele diz, chamados para anunciar. Amanhã, 5 horas da tarde, eu vou falar sobre chamados. E às 7 horas eu vou falar sobre testemunhas. Chamados. Tem muita coisa para falar sobre isso. Antes de ser enviados, nós precisamos aceitar o chamado de seguir a Jesus. Você nunca saberá quem você é até você se encontrar em Cristo e você poder responder como Bonhoeffer disse: quem sou eu? Perguntas solitárias zombam de mim. Quem eu sou, tu sabes, ó Deus, eu sou teu. Incline o seu rosto. Vamos adorar ao Senhor. Incline o seu rosto.
Fala com tua igreja, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Pode cantar. Ministra o coração da tua igreja, Jesus. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Tu sabes quem nós somos, Senhor. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Diga bem forte. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
nesse espírito de adoração, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Mas nós vamos continuar aqui. Feche os seus olhos. Há muitas coisas que precisam ser